Então, boa noite, boa tarde, sejam todas muito bem-vindos à nossa aula 6 da AME, Academia da Mente e Espiritualidade. E hoje a gente vai fazer mais um passinho, mais um passo nesse processo, não só de algumas técnicas, mas também dessa nossa conexão, trazendo a ciência, o nosso cérebro, como que a gente pode usufruir e aproveitar cada vez mais junto com a espiritualidade. Lembrando que esses nossos quatro corpos, né, o físico, o mental, o emocional e o espiritual, fazem com que nós estejamos sempre juntas dessa mesma pessoa em quatro corpos. Então, lembrem-se sempre que às vezes quando a gente está com uma questão no corpo físico, que daí a gente sente a dor, mas a gente lembrar que esses outros três corpos sutis também precisam ser vistos. E é isto que a gente está trabalhando aqui na AME, certo? Então, hoje, antes de iniciar, às vezes eu faço, às vezes não, mas hoje eu vou pedir que a gente faça uma breve conexão pedindo, a equipe já está aqui, já está aberta a egrégora, né? Os nossos registros acásticos também já estão abertos, mas eu vou pedir mais ainda essa conexão agora, quando a gente iniciar, para que a gente possa estar mesmo, não só quem está aqui ou quem está assistindo a gravação, mas que todas nós, independente de onde nós estivermos, como nós estivermos, algumas mesmas que não estejam aqui, estejam nesta mesma sintonia, nesta mesma conexão, tá? Então, vou convidar vocês a nós fecharmos os olhos uns minutinhos, começar a respirar lento e profundo, deixa o ar entrar e sair livre. Tenta fazer 3 respirações bem lentas, de preferência pelo abdômen, deixando o ar entrar e sair livre. E agora imagina que você está conectada com o centro do seu coração. E lá no alto, na 12ª dimensão, e lá no centro da Terra. E quando a gente se conecta no centro da Terra, a gente também se conecta junto com a natureza. A gente se conecta com a Mãe Terra. A gente se conecta com todas as criaturas de luz, todos os elementais, todas as plantas, tudo o que floresce. Conecte-se com essa energia de muita abundância. Conecte-se com a energia do seu coração e lembre-se que um somos nós. Nós estamos aqui sendo uma só, assim como nós estamos com a Terra, com todas as bilhões de pessoas que existem na Terra. Também somos uma só. Respira lento e profundo e a gente agradece e entrega este encontro, este momento, para que cada uma de nós possa assimilar o que nós já estamos preparadas e que a gente consiga fazer isso da melhor e mais elevada maneira, para o bem maior, para o nosso próprio bem e para o bem de toda a humanidade. Assim é, assim será. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo, e no seu tempo vai voltando, abrindo seus olhos e voltando para o aqui e agora. Meninas que estão chegando, bem-vindas, todas vocês, tá? E a gente vai começar, como sempre, a gente faz uma breve revisão, né? Então, a gente vem aí de uma evolução, de um processo de técnicas de interromper pensamento repetitivo, de olhar para o foco, de limpar crenças limitantes, de fazer um caixão mais aprofundado. E eu tenho perguntado lá no grupo sobre as dificuldades de vocês, e quanto mais vocês colocarem lá, melhor, uma para as outras e para que vocês também, tá, estejam vendo, porque essas aulas vocês vão poder ver quantas vezes vocês quiserem. Só que é no dia a dia, é no processo. E se vocês não me perguntam nada, vocês não dizem as dificuldades, eu acredito que
tá tudo bem, só que não é bem assim. A gente sabe que a gente dá umas furtadas, né? A gente sabe que no dia a dia o bicho pega. Então, me perguntem, coloquem lá, porque daí eu vou poder ajudar mais também. E esta é a intenção da mentoria, mesmo sendo em grupo, tá? Para que a gente consiga compartilhar todas as nossas dificuldades, certo? Então, hoje, tá? Falando do que a gente vem trabalhando, hoje o nosso encontro ele vai ser muito ligado a uma coisa que todas vocês me perguntam, que é sobre como a gente também trabalhar nossa dependência emocional, tá? Por quê? Porque nós somos teoricamente muito dependentes emocionais de outras pessoas, principalmente das pessoas que nós amamos, seja pais, filhos, um parceiro, a gente acaba cedendo muito, muitas vezes, e nós mulheres já temos esta concepção, né? De, ai, a gente quer agradar, e como a gente falou, desde lá da nossa criança, da nossa infância, a gente vem trabalhando isto, mas a gente vai criando uma dependência emocional sem se dar conta. Então, hoje, esse encontro, a gente vai falar de técnicas e coisas que nós temos que observar para isto, mas, ao mesmo tempo, pensar de quem eu sou dependente emocional. Às vezes, a gente vai. Tá tudo bem com a minha internet? Deu uma travada? Tá. Acho que. Mas acho que vai funcionar. Vamos lá. Então, o que que eu quero trazer? Que quando a gente pensa que a gente não é mais dependente, a gente só pode dizer que a gente não é mais dependente, literalmente, quando a gente se sente muito bem e consegue viver sozinha. E isso é um processo, tá? É olhar para todo mundo que eu mais prezo, que eu mais amo, e pensar: se essa pessoa não estiver na minha vida, como vai ser? E se sentir bem, e não ter medo e não ter aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Porque a dependência emocional ela está tão enraizada nas nossas crenças, células, experiências, que a gente já tem isso até do inconsciente coletivo. Eu preciso achar metade da minha laranja, senão eu não estou plenamente satisfeita. Aí a gente casa. Aí quando a gente casa, quando é que tu vai ter filho? Aí tu tem um filho, ou não tem, mas quando é que tu vai ter o segundo? E aí parece que sempre alguém tem que estar ocupando um espaço que teoricamente nós já temos, tá? Então, essa dependência emocional, hoje as técnicas que eu vou falar é para trabalhar a nossa energia com os outros, mas a gente ter essa clareza de que nós não precisamos depender de ninguém. E a partir do momento que a gente consegue liberar, digamos assim, as pessoas da nossa vida, por mais que a gente ame, por mais que a gente queira estar perto, a gente consegue trabalhar isso, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, óbvio que não precisa ser tão maluca assim que nem eu, tá? Mas eu, muito das minhas viagens e ficar tempos sozinha, sozinha mesmo, longe até dos meus filhos, e ficar um mês, 2 meses, às vezes em outro país, também é para testar isso em mim. Porque quando eu tô lá sozinha, sem conhecer absolutamente ninguém, às vezes num país que eu nem sei a língua, que como já aconteceu, o que que eu tô fazendo? Eu tô me colocando à prova de que eu posso, e a única companhia que eu realmente vou ter é a minha. E isso é um processo também da gente gostar de estar sozinha conosco mesmo. Tem gente, eu já tive várias mentoradas que elas me diziam: eu não consigo ficar sozinha comigo. Parece que passa um turbilhão, um monstro na minha cabeça e eu me sinto insegura, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo. A gente começou a trabalhar e hoje essas pessoas já conseguem até gostar de estar sozinha. Porque parece uma coisa pesada até, mas a única certeza que a gente tem é o quê? Que a gente nasce sozinha e vai morrer sozinha. Essa jornada nós temos as pessoas.
Só que daí, às vezes, porque eu quero agradar, porque eu crio expectativas, como a gente falou lá no grupo, né? Eu crio expectativas em relação à pessoa, eu queria que ela agisse de outra forma e ela me age daquela forma. E aí, o que que nós temos que mudar? A nossa dependência e a nossa frequência. O outro, ele sempre vai agir conosco de acordo com a nossa frequência. Então, se eu estou me sentindo inferior ao meu marido, ao meu filho, independente de quem seja, o que que eu vou receber? Normalmente, xingamento, patada, reclamação, porque eu estou vibrando nessa frequência, que é o que a gente vem vendo desde a primeira aula com a tabela. E por isso que é tão importante a gente perceber. Porque é como eu estou vibrando, é como eu vou ser tratada. Então, eu não tenho que ser mais nem menos do que qualquer pessoa. Eu tenho que estar num estado de igualdade. Mas se eu tento fazer de tudo para agradar, eu cedo o tempo todo, ou eu não sei dar limite, essa dependência vai ser bem complexa, tá? Mas enfim, sobre isso que nós vamos tratar hoje, tá? Uh, Beta, tu levantou a mão ou não? Às vezes, Lu, eu acabo ficando um pouco indiferente com a família, tentando trabalhar essa minha independência. Preciso saber equilibrar. Boa, Alice, tá? Porque aí que tá. Às vezes, e foi ótimo tu tocar na questão indiferença. Lá na tabela não tem indiferença, mas a gente pode relacionar a indiferença com lá na tabela, com a sensação de apatia, tá? Que é 50 de luz. O que que é apatia? É desânimo. Tanto faz como tanto fez. E a indiferença, certo? A gente tem que estar muito atenta. Porque como eu quero ser independente, eu acabo não conseguindo isso. E o que que eu faço? Eu me fecho nessa casca e fico indiferente. Mas isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso que elevar a minha frequência, sair dessa vibração. Porque ficar indiferente ou não conversar ou fazer de conta que e aí voltamos lá, meninas, o que a gente vem falando. Para de colocar embaixo do tapete. Porque se a gente coloca embaixo do tapete, a gente não resolve, tá? Então, a indiferença, a apatia, o desânimo, né, que a gente também chama, é uma coisa bem importante da gente conseguir observar para que não tenha problemas depois nas nossas relações, certo? Mas tudo que a gente falar aqui hoje vai ser em virtude disso, tá? Eu vou começar mostrando aqui, compartilhando a tela com vocês, tá? Deixa eu só ver aqui, aumentar. Estão vendo, né? Ok. Então, aqui a gente vai começar a falar agora de uma primeira técnica, tá? Algumas de vocês já conhecem, outras não, que é sobre o caderno da apreciação. Esta é uma técnica que ela ajuda muito dentro dos nossos relacionamentos, tá? O que é um caderno da apreciação? Como a gente, normalmente, dentro das nossas relações, a gente vê, que nem a Alice colocou, eu fico indiferente. Provavelmente a Alice está falando que ela fica indiferente, e obrigada pelo exemplo, Alice, e vou usá-lo até se me permite, é porque se eu estou indiferente, significa que eu estou querendo mostrar que alguma coisa não tá legal, não tá bem. Desculpe aqui, menina, só um pouquinho, vou ter que botar meu chá no chão, porque eu não sei o que aconteceu, parece que a caneca tá vazando. Mas tudo bem, tudo certo. Deixa eu só pegar um papelzinho aqui para secar, tá? Bom, então, essa questão da indiferença
tá? E qualquer outra. É por quê? Porque eu sinto que a pessoa não está me tratando como eu gostaria. E não é o outro que tem que mudar, eu tenho que mudar. E aí eu vejo que o outro me trata assim, me trata assado, que devia fazer diferente. Então, o que que a gente vai fazer dentro desse caderno da apreciação? É pegar um caderno, literalmente. A gente vai pegar um caderno, na primeira folha, pode ser até um bloquinho, tá? Por exemplo. Na primeira folha, eu vou colocar o meu nome. Luciana, e vou colocar 3 características positivas minhas. Positivas é apreciar, porque normalmente a gente não aprecia, a gente vê o quê? Defeito. Dificilmente a gente vê qualidade, tá? Então eu vou apreciar. Luciana, 3 características positivas. Passa umas folhinhas, tá? 2, 3, quantas vocês quiserem. Coloca outra pessoa, de preferências que a gente convive, tá? Marido, filho, pode colocar aqui também a. Entrei atrasada, eu estava pensando, isso indiferença, que mais faço aqui em casa. A gente tem que cuidar, porque isso vai nos levar para 50. E aí, se eu trato o outro com indiferença, o que que eu vou receber? Indiferença? E aí, cada vez essa bola de neve vai fluindo. Por isso que é o quê? É elevar a minha energia. E essa técnica do caderno da apreciação vai ajudar isso, tá? Aí eu vou botar o meu marido, 3 características positivas. Passo umas folhinhas. Vou colocar meu filho, enfim, todas as pessoas. O que que eu digo aqui no caderno? Coloquem quem para apreciar? Primeiro vocês, sempre, tá? E eu vou dizer uma coisa: às vezes é fácil e daqui a pouco esgota e é difícil. Eu não consigo mais me apreciar, porque a gente não tem o hábito. A gente sempre foi acostumada a ouvir os nossos defeitos. Então, às vezes, até para essas 3 primeiras, eu já tenho dificuldade de perceber 3 características positivas minhas. E assim vai. Então, é isso que a gente vai começar a desenvolver. O que que eu falei agora? A gente tem que elevar a nossa frequência. Então, a primeira pessoa desse caderno tem que ser eu, certo? Vai colocar depois as pessoas que convivem, que você tem que conviver, e depois você vai colocar as pessoas conflituosas, que você tem algum problema. Essas é mais difícil de apreciar, tá? Estas com certeza vai ser mais difícil de apreciar. Mas, lembrando, você vai colocar 3 características positivas de cada uma dessas pessoas amanhã ou depois. Isso aqui não é uma técnica que precisa fazer todo santo dia, tá? Esta é uma técnica que por exemplo, não faço ela todo santo dia. Mas quando eu começo a ter algum conflito, quando começa a pegar alguma coisa, eu venho para o caderno da apreciação. Às vezes comigo mesma. Se eu sinto que a minha autoestima está muito baixa ou coisa assim, eu aprecio só a mim. Mas aí todos os dias eu coloco 3 características positivas, tá? Porque eu tenho que parar e pensar quais são as características positivas. Como a gente vai listando muitas pessoas, para não ficar algo muito chato de fazer e até mesmo cansativo, pode eleger, tá? Ah, hoje eu vou fazer de mim, do meu marido, que tá me enchendo o saco, e do meu filho, por exemplo, tá? E aí, Alô, oi, Thelma, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo. Beijinho. Beijinho. Então, o que acontece, tá? Quando a gente vai colocando 3 características, a nossa energia em relação àquela pessoa muda. E como eu falei, os conflitos, tá? Ah, o meu chefe é conflituoso. Ponha o chefe, tá? E outra coisa também que funciona no caderno da apreciação é apreciar situações ou lugares. Situações, vou dar um exemplo. Eu tinha uma mentorada que ela trabalhava num grande banco e ela achou que ela ia ter uma promoção e ela não teve. E ela estava num projeto super dedicada, determinada, e não foi ela promovida, foi outra pessoa.
E aí eu disse para ela, coloca o projeto no caderno da apreciação. 2 meses depois, ela recebeu a promoção muito melhor do que era aquele cargo que ela estava esperando, tá? Lugares, vou dar um exemplo. Assim que eu mudei para Lisboa, sozinha, não tinha ninguém aqui. Um belo dia, uma semana depois, o meu celular simplesmente não ligou. E eu não tinha o contato de ninguém, nem dos meus filhos, nada, de ninguém, absolutamente. Eu não tinha, imagina, o celular não ligava. Eu não tinha contato, eu não tinha, sabia, podia mexer no banco, nada, nada. Eu tinha nada, absolutamente nada. Fui no indiano, aqui ele conseguiu ligar o celular, mas como o chip era do Brasil, ou melhor, eu estava com o chip daqui, mas o meu número era do Brasil, eu não conseguia acessar. Eu não tinha acesso a nada. E aí eu consegui, pelo computador, acessar o Facebook e chamar minha filha. E aí eu disse para ela, olha, eu tô com um problema no celular, assim, assim. Gente, aquele dia eu chorava dentro do metrô, sabe? Eu chorava e aí eu comecei a pensar, o que que eu tô fazendo aqui sozinha do outro lado do mundo? Eu não tenho anotado nem o número do telefone da minha filha. E acontece alguma coisa, como é que eu vou me comunicar? Eu não conseguia pagar o conserto do celular, porque eu não conseguia acessar, claro, aqui. Mas enfim, essa experiência teria me feito voltar, com certeza, porque foi bem traumática. Mas o que que eu fiz? Eu comecei a apreciar Lisboa, que era um lugar que eu queria estar, era um lugar que estava tudo para mim. Só que naquele momento, por uma experiência traumática, eu podia ter colocado tudo abaixo se eu não tivesse colocado Lisboa no caderno da apreciação, por exemplo, tá? E aí é isso, vocês podem colocar todas essas pessoas, situações, lugares, tudo que é desafiador, apreciem. Por quê? Porque muda a nossa perspectiva e a nossa energia em relação a isto, certo? Uma coisa importante, a gente não vai mentir no caderno da apreciação. Então, não adianta eu dizer assim, meu ex-marido, por exemplo, que eu tive que apreciar muito no caderno, tá? Não adianta eu botar características que ele não é para mim, mas eu posso colocar características que ele é para os outros, que eu observo no comportamento dele para os outros. Para mim, ele não era. Então, eu não estou mentindo, eu não estou inventando, mas eu estou observando, certo? Então, isso aqui é uma coisa bem importante. Agora, tem uma questão aqui. E aí, as meninas que falaram da indiferença, vale olhar para isso. Você vai escrever 3 características, amanhã três, amanhã três e tal, várias folhas daquela pessoa. E eu gosto muito de fazer essa técnica quando eu tô com raiva, tá? A raiva é ótimo vir para o caderno. Por quê? Porque daí tu vai botar, tu tá com raiva da pessoa, tu vai botar 3 características positivas dela. É mais difícil de achar quando a gente está com raiva. Aí tu vai perguntar: posso suportar? Não, eu ainda estou furiosa com essa pessoa. Então tu vai botar mais 3. Posso suportar? Tá aliviando, mas eu ainda estou com raiva. Então tu vai botar mais 3. Tu vai escrever 3 características até tu sentir que aquela raiva foi diluída quando tu começa a colocar a tua visão para as características positivas dela. É um pouco mais difícil. E aí tu vai sempre perguntar: posso suportar? Posso suportar? E aí muita gente às vezes me pergunta: tá, Lu, mas até quando eu tenho que perguntar o posso suportar? Aqui é uma coisa importante também. Você que vai ter que delimitar quanto tempo eu posso suportar. Porque se você não delimita esse tempo, você vai gerar doença no seu corpo, como eu já fiz, porque eu não perguntava. Eu fui aprender essa técnica depois de criar uma doença, tá? Então, aquela pessoa, eu tô perguntando, posso suportar, posso suportar. Gente, eu já tô um ano perguntando se eu posso suportar e aquilo não muda, não mudou nem a minha frequência, a pessoa não mudou. E aí, eu posso suportar? Não, não dá mais para suportar. Desfaz a parceria. Seja qual tipo de parceria. Lu, mas é minha filha.
sai de perto da filha. Tu vai continuar amando tua filha, mas sai de perto da filha, tá? E às vezes é isso que a gente precisa. Então, esse posso suportar, é importante a gente colocar aqui um timing para nós, porque senão a gente fica 40 anos suportando. E não quer dizer que eu tenha que estar perto daquela pessoa. Principalmente pessoas de sangue, assim como aquela canalização que eu mandei para vocês, que muitas de vocês falaram, eu não preciso estar perto para ter um bom relacionamento. E normalmente, quando eu estou um pouco mais afastada, é que eu consigo ter um bom relacionamento. Então, isso aqui é bem importante, tá? Vou dar um outro exemplo do caderno da apreciação. Eu acho que algumas de vocês já ouviram essa história, mas enfim. Por que que ele serve muito para nós? Para elevar nossa energia. Teve um período da minha vida que eu estava bem nos estudos da neurociência, da física quântica e tal, e que eu decidi que eu ia mesmo entrar de cabeça, tá? No meu estudo. Era um objetivo e sou muito grata. Foi não vou dizer um sofrimento, mas foi eu abdiquei de muita coisa para estudar. E eu gosto de estudar também e tal, então eu disse, eu vou ficar esse tempo estudando. E eu passei, acho que 1 ano e meio, 2 anos, todos os finais de semana eu me trancava no meu quarto para estudar, que era o tempo que eu tinha, que eu não estava trabalhando ou com. Enfim, eu passava muito tempo estudando. O que aconteceu com os meus amigos? Ninguém mais me convidava para nada, porque eu tinha deixado claro que eu não ia sair com eles, eu não ia fazer essas coisas e tal, porque meu objetivo era estudar. E aí, um belo dia, tá? Isso já tem, sei lá, uns 7, 8, 9 anos, talvez. E já tinha o Instagram na época, só que era muito, não era que nem hoje, né? Tinha poucas publicações, né? Não era essa enxurrada que nem hoje. E aí parei de estudar e tal, e olho, isso era um domingo, meio-dia, 1 da tarde, e olho uma foto de todos os meus amigos fazendo um churrasco. Olha o que é o nosso cérebro. Na hora, quando eu vi aquela foto, o que que eu pensei? Olha só, todo mundo ali, ninguém me convidou. Me excluíram do grupo. Esse foi o primeiro pensamento. Aí eu parei e disse assim: peraí, eu tenho duas possibilidades. Lembra que a gente falou da vítima, né? Ou eu sento no banquinho da vítima, ou o que que eu posso fazer para não pensar que eu fui excluída? Porque, de certa forma, fui eu que escolhi. Eu escolhi estar ali. Eu escolhi dizer para eles que eu não ia fazer churrasco. E aí eu fui para o caderno da apreciação. E aí eu comecei a me apreciar. E eu comecei a botar que eu era inteligente, que eu era determinada, que eu era dedicada, que eu era estudiosa, que eu era isso, tudo aquilo, né? Quando eu terminei de fazer o caderno da apreciação, eu estava com a energia tão elevada, e se eu não tivesse feito o caderno da apreciação, eu poderia achar, de certa forma, que eu não era boa o bastante. Então, essa técnica do caderno da apreciação, para nós mesmas, principalmente assim, ó, eu não estou me achando capaz, eu não estou me achando merecedora, eu não estou me achando. Vai para o caderno, tá? Porque aqui a gente começa a não só escrever, como a sentir e perceber que a gente já é muita coisa. E aqui é onde normalmente baixamos a nossa autoestima, a gente baixa a nossa frequência. E aí, olha só, se eu tivesse mandado mensagem naquele momento para os meus amigos com a energia baixa, eles iam ainda me jogar na cara e dizer assim: porque tu não é parceira, porque tu não quer, a gente quer te convidar e tu não quer. Enfim, eu ia ouvir ainda, porque eu estava com energia baixa, tá? Então, esse caderno, ele funciona muitíssimo para isto, ok? Dúvidas aqui no caderno? Tudo bem? Ok. Vai ter na hora de fazer, provavelmente, tá? E coloquem lá no grupo. Outra técnica que também serve muito para elevar a nossa energia e para trazer a nossa conexão com o outro, certo? Que essa aqui muita gente já conhece, que é a técnica do Ho'oponopono.
tá? Muita gente faz, muita gente ouve ver ele no Instagram e tal, mas a gente tem que entender o Ho'oponopono para fazer sentido. Eu precisei entender, porque só dizer sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, não faz sentido. É como se eu repetisse que nem um papagaio, tá? Então, vou trazer rapidamente um pouquinho da história do Ho'oponopono para que a gente possa entender isso, tá? Eu tenho uma dúvida, sempre tem que fazer de outras pessoas ou posso fazer só de mim mesma? Tu pode fazer só de ti mesma, tá? Mas é importante as pessoas, principalmente que tu quer melhorar a tua frequência, o teu relacionamento, tu fazer também. Porque quando tu aprecia aquela pessoa, a tua energia começa a mudar, certo? Vou dar um exemplo ainda do caderno, que depois vou dar o mesmo exemplo do Ho'oponopono, tá? Quando meu filho tinha 16 anos, ele estava mal na escola. E eu, professora, não admitia. O que que eu fazia? Eu entrava no quarto dele e dizia: Guri, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Menos ele estudava. Por quê? Porque a mãe estava enchendo o saco. Qual era a energia que eu estava fazendo? Uma energia de obrigação. E ele não estudava. Aí até que um dia eu disse assim: eu vou começar a apreciar ele no caderno. Aí eu comecei, ele não sabia que eu estava apreciando ele no caderno. E eu botei Vitor e comecei a colocar 3 características positivas todos os dias. Em uma semana, o guri mudou, que eu entrava no quarto dele, ele estava estudando. E eu parei de ser a mãe chata, tá? Então, é importante a gente fazer, principalmente quando eu quero do outro um novo comportamento. E o que que mudou? Foi ele só que mudou? Não, foi a minha frequência. Eu parei de ver o que ele não estava fazendo e comecei a apreciar, mesmo ele não sabendo, as características positivas dele, ok? Bom, tudo bem com a minha internet? Tá, boa. O Ho'oponopono, eu acho que é importante eu contar aqui um pouquinho da história verídica, tá? Que tem alguns livros, tá? Tem o Limite Zero, que fala, tem o... Ah, esqueci o nome do outro. O Curso do Despertar, eu acho que também fala. Enfim, tem mais... Tem vários livros do Ho'oponopono, tá? O Ho'oponopono é uma técnica de cura havaiana, porque foi descoberta por uma guardiã, pode-se dizer assim, tá? Uma xamã havaiana. Quem difundiu essa técnica foi o Dr. Liu. Ele é um médico psiquiatra. E o Dr. Liu foi contratado para trabalhar com um presídio, uma ala de criminosos que eram crimes muito hediondos, que eles, tipo, não tinha mais como regenerar aquelas pessoas, porque eles tinham cometido vários crimes. E aí, o que que eles fizeram? Dr. Liu disse: eu vou fazer uma técnica diferente. E aí ele pegava a ficha dos presos e ele ficava fazendo Ho'oponopono. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Ele nunca teve contato nem virtual, nem ele não viu o rosto dos presos, tá? E nem presença. 2 anos depois, o presídio foi fechado e todos eles regenerados à sociedade. E por que que isso aconteceu? Porque o Ho'oponopono ele faz uma limpeza de memórias. Então, eu com cada uma de vocês, eu não sei o que que noutra vida, qual foi a nossa relação. Então, muitas vezes, o nosso filho, nosso marido, aquela pessoa desafiadora, o nosso chefe, enfim, aquela amiga chata, enfim, aquela pessoa que está nos incomodando, a gente tem uma memória com ela. Ela pode ter nos feito mal, ter nos matado, enfim. E a gente precisa limpar. Então, se eu faço o Ho'oponopono como um papagaio, sem saber disso, normalmente parece que não tem sentido. Agora, se eu faço para o meu filho, sabendo que eu estou limpando memórias de vidas passadas, que eu estou conseguindo ter um resultado dele diferente, eu estou limpando as minhas memórias. E por isso que a gente diz
me perdoe, porque eu não sei o que eu fiz na vida passada para ele. Por isso que a gente diz, sinto muito pelo que eu fiz ou pelo que os meus ancestrais também fizeram e eu não sei. Eu te amo e sou grata porque essas memórias estão me trazendo o que eu preciso. Te conheci numa live de Ho'oponopono. Ai, que show, que gratidão, Denise. E é isso, tá? Porque essa técnica aqui, gente, e aqui, ó, eu botei aqui, já vou falar sobre isso. Eu gosto de usar o Ho'oponopono para duas situações muito específicas. A primeira é voltar para o presente. Então, pensa, tá? Quando eu estou dirigindo numa autoestrada, que a nossa mente divaga, tu tá num autocarro, no ônibus, né? Que aquele momento que a tua mente não está ocupada, ela tá pensando besteira. Tu tá lá no passado ou no futuro. Então, eu uso o Ho'oponopono que eu começo no automático. Quando eu percebo que a minha mente está divagando, que eu não estou com ela no presente, e nesses momentos normalmente acontece, eu começo. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Eu começo no piloto automático e daqui a pouco eu coloco aí uma intenção, tá? Lu, eu sempre tenho que colocar uma intenção? Não, tá? Lu, eu sempre tenho que pensar que eu vou fazer, que nem tem algumas pessoas do Ho'oponopono que falam, né? Opa, peraí. Ai, voltei. Deixa eu só voltar aqui. Ah, eu também, tá? Tava vendo aqui o comentário. Então, o que acontece, tá? Tem gente que só faz o Ho'oponopono com uma intenção. Vou fazer para o dinheiro, vou fazer para aquela pessoa, vou fazer. Pode pôr intenção? Pode e deve, tá? Mas se eu não botar a intenção, como eu digo, eu uso para voltar para o presente de maneira automática. E depois eu posso dizer, ok, eu vou fazer o Ho'oponopono, eu vou limpar minhas memórias com quem? Ou com o quê? Tá? Aí sim. Lu, tem que fazer 108 vezes, como muitas pessoas falam aí. Olha, gente, eu normalmente eu vou contando nos dedos, tá? Porque eu conto 10, tem um japamala, tá? Não tô aqui com o meu, mas tem um japamala que é como se fosse um terço. Não necessariamente eu carrego meu japamala, tá? Mas eu tô tão acostumada a fazer na rua que eu vou contando. Eu te amo, sinto muito, perdoa, sou grata. Eu te amo, sinto muito, perdoa, sou grata. Aí quando fecha 10, eu conto um. E aí eu conto os 10, que são 100, mais 8, tá? Ah, Lu, eu cheguei num lugar e não terminei o 108. Não tem problema. Não tem problema. Não vai deixar de não funcionar. Vai funcionar o quê? Se você acreditar. E é o que a gente vai ver daqui a pouco até num vídeo que eu trouxe aqui também, tá? E outra coisa, mudar a frequência na hora, tá? Inclusive a frequência do outro. Lembra que eu falei do meu filho, né? Então, aí teve um dia que um dia eu entrei no quarto dele, eu não briguei porque ele não tinha estudado. Eu briguei por alguma outra coisa. Aí eu abri a porta e eu não me lembro se eu briguei porque tava roupa espalhada, toalha em cima da cama, tênis, não sei. Eu sei que naquele dia eu entrei e disse alguma coisa para ele, brigando, e ele veio meio, ele já era maior que eu, alto, né, de altura. Ele chegou e ele naquele, ele é um menino muito sensível assim, ele não revida muito. Mas naquele dia ele veio para cima de mim, óbvio que não para me bater, mas ele veio me afrontar. E aí ele veio assim para me dar medo mesmo, sabe? Pela reação agressiva dele. E ele começou, porque tu só reclama, porque tu não vê nada do que eu faço, porque não sei o que, aquelas coisas de adolescente, né? E naquele momento, olha meu primeiro pensamento. Foi o quê? Guri, cala a boca que eu sou tua mãe. Eu fui pro nível da arrogância na tabela, do orgulho, tá? 175 de luz. Só que isso eu tava com raiva também, da maneira que ele estava me tratando. O que que acontece? Eu comecei a passar essa raiva para ele. E ele começou a gritar mais comigo, porque eu estava emanando isso.
Aí, na hora, me deu um insight assim, eu disse, sai do orgulho, e deu. É como se eu ligasse o mute aqui, fechasse os meus ouvidos. Eu fiquei olhando para ele e fazendo o Ho'oponopono. Não falando alto, mas pensando, eu te amo, sinto muito, perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, perdoe, sou grata. E ele ficou, eu só vi a boca e os gritos dele, mas eu não entrei naquilo. E eu comecei a fazer o Ho Oponopono. Naquele, passou assim, eu acho que uns 2 minutos, tá? Ele para e me olha e diz assim: Olha, eu não sei o que que tu tá fazendo aí, mas eu tô com vontade de rir. E nós dois caímos na risada naquele mesmo minuto, sabe? Então, o que acontece? Por que que mudou a frequência dele? Porque eu comecei a mudar a minha frequência. Então, o Ho'oponopono, ele muda a nossa frequência, certo? Eu tenho pessoas mentoradas que têm grandes reuniões com muitas pessoas, com um time para liderar, e elas me disseram assim, Lu, é incrível, eu estou na reunião, tá truncado, a coisa não tá fluindo. Aí eu paro, olho para a pessoa com a cara de paisagem assim e começo a fazer o Ho'oponopono e parece que se abre. A pessoa que estava ali de super fechada, ela se abre. E eu digo, e é assim mesmo que funciona, tá? Então, às vezes, quando tu tá numa conversa difícil ou coisa assim, para e faça o Ho'oponopono. Ao invés de ficar batendo boca, ao invés de ficar pensando se tá certo, se tá errado, será que, olha lá o que a gente viu, não se envolver no ser, certo? Para e faz o Ho'oponopono. Vocês vão ver que na hora a energia da outra pessoa vai mudar, tá? E, obviamente, a nossa. Repito, tudo vai mudar o quê? A nossa frequência vibracional que vai alterar também no outro, certo? Façam muito Ho'oponopono, tá? Agora aqui, gente, eu trouxe algumas coisas importantes, tá? As maneiras de se referir. E aqui eu falo, observa muito bem as palavras. Isto seja no nosso diálogo interno, que eu estou desde a primeira AME falando, cuidado cuidado do diálogo interno é uma das coisas mais importantes, tá? Porque as palavras que eu estou falando para mim mesma dentro dos 70 mil pensamentos estão me definindo, estão definindo a minha frequência, estão definindo as minhas crenças e também as palavras que eu falo para os outros, certo? Eu trouxe um vídeo aqui, deixa eu ver como é que eu vou. Espera que eu vou compartilhar com vocês. Eu espero que não trave. Se travar, espera aí só um pouquinho. Eu vou ter que compartilhar de outra forma aqui. Opa. Ai, só um pouquinho. Vocês não estão vendo o vídeo, né? Aqui. Estão vendo? Eu vou ligar aqui e me digam se estão ouvindo também. Sim? Som? Não ouve o que digo eu. Mestre, levitar pedras é uma coisa, isso é totalmente diferente. Não, não diferente. Escutam? Só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Sim? Escuta, tem som? Tá certo, eu vou tentar. Não. Gente, não. Espera aí, então eu vou começar de novo, só um minutinho. Pra você, tudo impossível é. Não ouve o que digo eu. Mestre, levitar pedras é uma coisa, isso é totalmente diferente. Não, não diferente, é só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Está certo, eu vou tentar. Não, tente não. Faça ou não faça. Tentativa não há.
fazer isso, não. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. A vida a cria. Terceira na faz. É energia. E são calorosos. E luminosos seres somos nós, não essa luz de matéria. Você precisa da força ao redor seu. Sim, entre você e eu. E todo lugar. Sim, mesmo entre. E por isso. Gente, vocês devem já conhecer. Tá travando e sem som? Ah, bom, eu vou botar lá no grupo depois, tá? Eu vou botar lá no grupo. Algumas. Esse aqui é um trecho do Star Wars, esse é um filme da década de 70, né? Mestre Yoda. Então, imaginem há quanto tempo, tá? O que que ele disse ali? Algumas coisas que eu quero trazer. Quando ele diz: tentativa não há, ou faça ou não faça. Cuidado com essa palavra tentar. Quando nós dizemos eu vou tentar praticar as técnicas, o cérebro já diz que eu não vou conseguir. Eu vou tentar fazer tal coisa. O que que tu está dizendo para o teu cérebro? Que tu não vai conseguir. Porque tu já está já colocando esta energia, tá? E no final, vocês vão ver depois, ele diz assim: eu não acredito que o mestre conseguiu tirar a nave, né, do lodo, né? E ele diz assim: e por isso você fracassa. Porque se eu não acredito, eu fracasso, tá? Eu vou botar depois lá o vídeo e assistam, tá? É 5 minutinhos. E é bem importante a gente olhar para essa ideia, porque é o que a gente está dizendo para a gente mesma. Então, se eu não estou atenta ao meu diálogo interno, eu vou fracassar. E esse fracasso é o quê? Eu não consegui as coisas que eu quero. E ele fala ali também uma coisa que eu falei no início, que tudo é energia. A terra, a nave que estava dentro da terra, né, que estava atolada ali, os pássaros, tudo é energia. Tudo está vibrando o tempo inteiro. Então, como eu falava agora há pouco das pessoas, o nosso relacionamento com os outros, né, tem uma frequência vibracional.
E não importa onde está esse outro, ele pode estar um oceano de distância, tá? Por que que às vezes a gente pensa na pessoa e daqui a pouco ela pega e manda uma mensagem? A gente chama de telepatia, mas é justamente o quê? É a nossa frequência. Agora, se eu penso numa boa em relação àquele outro, ótimo. Ah, eu estava pensando em ti e tal. É. Agora pensa tu ficar pensando o tempo todo mal daquela pessoa. Por isso que a apreciação e o Ho Oponopono são tão importantes. E para nós mesmas também, tá? Porque se eu fico pensando, ah, o meu marido é um chato, meu marido é isso, é aquilo, aquele outro, não me ajuda, não isso, não aquilo, lá, 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 eu tô mandando essa energia também, tá? Então, muito cuidado com as palavras, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso ainda. Vou voltar aqui a partilhar, tá? Então, muito cuidado com as palavras. Aí aqui, gente, tá? Dentro das palavras tem uma coisa importante, tá? Que é a gratidão. Inclusive, se vocês verem vários experimentos da física quântica, vocês vão dizer que a gente reza, a oração, ela é, depois de escrever a apreciação, deve queimar. Não, a apreciação é num caderno, tá? E ali tu vai cada dia colocando 3 características positivas. Por isso que eu disse, bota o teu nome, deixa algumas folhas, bota outra pessoa. Deixa algumas folhas, bota outra pessoa, tá? É diferente, é um caderno mesmo. E a gratidão, tá? Ela aqui também existe, vocês já devem ter visto o caderno da gratidão. De todos os dias listar 10 coisas pelas quais eu sou grata, né? Só que eu indico um pouquinho além, porque a gratidão, ela, quando a gente se sente grata, mesmo pelas coisas que não aconteceram ainda na nossa vida, isto é a gratidão, que é muito mais do que a oração. Por quê? E tem vários estudos, como eu falava, que falam sobre isso. Porque quando eu estou rezando, pedindo, eu estou reclamando para Deus que eu não tenho. E tem um trecho desse livro, A Magia da Rhonda Byrne, tá? Esse é um livro que mudou muito a minha vida e a forma de agradecer. Quando eu já achava que eu era grata, aí eu fui ler esse livro, que são 28 dias de exercício de gratidão. Todos os dias tu vai ter alguma coisa para agradecer e um exercício para fazer. Como eu acredito em prática, em técnica, tá? Ele funciona muito, porque daí tu tá colocando em prática. Tu tem que fazer, certo? E ali tem um trecho que é bem interessante que diz assim: a quem mais tem, lhe será dado, e a quem não tem, lhe será tirado. Isso é um trecho bíblico também. Como eu já falei, a Bíblia é dentro da física quântica. Quando a gente lê isso, a gente pensa assim, como assim? Então, aquele que não tem vai ser tirado? O pouco que tem? E o que está sendo falado é sobre a gratidão. Por quê? Porque se tu... Como é que a gente deveria rezar? Agradecer pelo que eu ainda não tenho, mas eu já acredito que eu vou receber. Mais ou menos como o mestre Yoda falou, né? Porque você não acredita, você fracassa. Porque o que que é a fé? É a gente acreditar sem ver. Ainda, eu ainda não tenho, mas eu acredito que eu vou ter, tá? Então, esse livro que se chama A Magia, ele trabalha muito bem a gratidão. Sugiro que vocês tenham, que vocês façam um exercício, tá? E ele vai mudar com certeza a nossa visão sobre gratidão, certo? Outras maneiras de se referir, tá? Eu trouxe aqui o eu sou. Eu sou, a gente tem aqui várias ideias do eu sou, tá? Mas eu quero trazer assim. Nós sabemos que todos nós temos essa centelha divina dentro do nosso coração. Que é o que essa centelha divina? É
a minha conexão, a minha ligação, a minha parte de Deus que eu tenho divina. Aí a gente só se vê humana, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que se comparar com Deus, não é isso. Deus, Criador, Ser superior, fonte divina, o que, como você quiser chamar, essa superioridade que existe mesmo desta luz, dessa força. Mas o eu sou é o quê? É mais do que isso. Quando você diz eu sou, você está se apropriando desse Deus em ação, que é esse pedacinho dessa centelha divina que você tem dentro de você. E aí nós temos vários mestres que falam eu sou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mestre Saint-Germain tem os decretos do eu sou. Até se vocês quiserem colocar no YouTube lá, decretos do eu sou de Saint-Germain, tem coisa até para ouvir dormindo, tá? Tem o livro de ouro do Saint-Germain, que tem todas as declarações de eu sou. Então, todos esses mestres, eles usaram o eu sou para se apropriar deste poder, desta força, desta fé, tá? E quando a gente. Hoje a nossa reprogramação vai ser do eu sou. Por quê? Porque eu quero que vocês escutem muito esse eu sou. Quando eu digo eu sou luz, eu sou calma, eu sou tranquilidade, eu sou paz, eu sou alegria, tu começa a interiorizar isso. E o que que tu faz? É como se literalmente tu acendesse a luzinha aqui da tua centelha divina que te conecta com a tua parte divina. Todos nós temos uma parte humana e uma parte divina, por isso que nós temos esse corpo espiritual energético, que é onde a gente se liga, tá? Então, esse eu sou é muito importante a gente ativar, tá? E uma das frases do Saint-Germain, que eu gosto muito, algumas de vocês já me ouviram falar, que é a seguinte: eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Gente, eu gosto muito. Sabe aquele dia que a frequência tá baixa? Começa a falar essa frase. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Você vai ver que você vai começar a elevar a sua energia, que não tem mais dependência emocional, que não tem mais o outro, que não tem mais, ai, o outro tá me atingindo. Não, tá? Então, o eu sou é muito importante. Tá travando? Mas vocês estão me ouvindo? Tá. Bom, mas eu acho que tá, dá para seguir, né? Tá. Então, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, tá? Usem muito essa frase para elevar a energia, certo? O discurso também, tá? O discurso significa o quê? Tudo que eu tô falando. Ali antes eu falei cuidado com o diálogo interno, que é essa voz dentro da nossa cabeça. Mas o que eu tô discursando, o que eu tô verbalizando, gente, é mais. Pensa uma coisa, se dentro da minha cabeça essas palavras têm força, imagina quando eu coloco matéria, que eu falo, eu verbalizo essa palavra. Ela fica mais forte ainda. Então, muito cuidado. Tá, vou dar um exemplo. A gente recebe um elogio, a gente diz: ai, não, nem é assim, não precisa. Ai, que bonita a tua roupa. Ai, não, comprei na liquidação. Por que que a gente faz isso? Ao invés de receber o elogio. Estou dando um exemplo bobo. Mas olha quantas vezes a gente diz assim: ai, eu tô mesmo muito gorda. Eu tô mesmo acima do meu peso. Eu não sei comer direito. Eu não... Gente, a gente fala isso o tempo inteiro. E tu tá criando o quê? Matéria. Matéria. Então, cuidado com o que você fala. E cuidado com o que você fala de você mesmo e cuidado com o que você fala para o outro.
Porque você verbalizando isso, você está criando matéria, tá? Muito cuidado. E aí retomo o diálogo interno junto com a observação das palavras. Então, aqui elas têm muita força de matéria, aqui elas também têm força, porque é o que a gente acredita dentro da nossa mente, tá? E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar de um experimento que é do Masato Amoro, que é um japonês, tá? Que ele usou a água, tá? A água. Ele pegou, olha que interessante. Ele pegou a água, tá? E também tem um experimento que depois foi feita dos cristais da água, certo? Ele pegou uma amostra da água de vários lugares. Ele pegou da nascente do rio, ele pegou de uma parte poluída, ele pegou de vários lugares, tá? E começou a cuidar daquelas amostras de água e começou a falar para a água. Começou a dizer palavras deprimentes e começou a trazer palavras mais elevadas. Então, ele falava amor para uma partícula, ele falava vida para outra partícula, ele falava ódio para outra, guerra para outra, enfim, tá? Depois vocês podem colocar no Google que isso é mundialmente difundido. E foram tiradas fotos dessas partículas de água, tá? Eu trouxe aqui para vocês somente três, mas se a gente ver, a gente vai perceber a riqueza, tá? Essas aqui até elas parecem como se fosse um fumo, uma fumaça, mas a riqueza dessas partículas de água, quando foram ditas palavras mais nobres, tá? E aí vocês imaginam, se a água, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, que a gente não vive sem água, nosso corpo é composto praticamente de água. Tudo tem água. Tudo, absolutamente tudo tem água. Nem que tenha sido na sua composição para fazer a matéria. Se a água, recebendo essas palavras, ela se manteve de uma forma que aquela palavra modificou as suas moléculas, imagina nós que somos praticamente feitos de água e a gente fica falando um monte de palavra, não vou dizer idiota, mas que baixa a nossa frequência. Então, muito cuidado, tá? Coloquem depois na internet sobre esse experimento, que eu acho que vai ser bem interessante. E aqui eu trouxe para vocês verem algumas imagens, tá? Olha a imagem. Essa aqui, na verdade, não foi só com a água, essa aqui foi mesmo com a. Foram fotos com o fumo, tá? Mas botem lá do Masaru Emoto para ver sobre esse experimento da água. Olha o perdão, que imagem, verdade e iluminação. Olha que coisas mais incríveis, tá? Estas imagens, estou tentando botar aqui para não. Quando recebem palavras positivas, tá? E aqui o que que eu quero reforçar? Ah, Lu, é só pensar positivo? Não. E vocês que vêm nesse processo sabem que a gente não consegue só pensar positivo. Porque vão ter as situações, tá? Vão ter as pessoas. Só que o pensar positivo tem que passar por isso, pelo meu diálogo interno, pelas palavras que eu estou usando, por tudo isso, aí sim eu consigo, tá? Agora, se eu não cuido isto, sabendo dessa importância, sabendo que eu sou composta de praticamente água e que até a água cria uma outra frequência nas suas moléculas quando ela é colocada com palavras, tá? Então, muito cuidado com isso, certo? E aqui ainda, eu não coloquei aqui na lâmina, tá? Anterior,
mas eu quero trazer uma coisa também importante que eu lembrei. Existe um livro que se chama Os Quatro Compromissos, tá? E um deles é o seguinte: não leve nada para o lado pessoal. Lembra lá na primeira aula que a gente falou, eu não tenho acesso à realidade para interromper o pensamento repetitivo? Então, quando eu não tenho acesso à realidade do outro, eu não posso levar para o lado pessoal. Porque se eu levo para o lado pessoal, o que eu estou fazendo? Achando que tudo é para mim. E muitas vezes não é. Eu não tenho realidade, acesso à realidade do outro. Então, às vezes, a pessoa chega e me trata mal, por exemplo. Eu também não posso pensar, Lu, então eu sempre estou vibrando mal e por isso que o outro vai me tratar mal. Às vezes, não. Às vezes, o outro, eu não tenho acesso à realidade do outro. Ele pode ter dormido com os pés descobertos, como a gente fala, ele tá com os problemas dele e ele veio e colocou em cima de mim, né? Mas se eu levar para o lado pessoal, mas ele veio e me xingou, ele veio e me maltratou. E aí, o que que vai acontecer? Ao invés de eu não saber a realidade dele, eu vou entrar naquela frequência. E aí eu tô entrando de gaiato numa história que não é minha, tá? Então, isso também pode acontecer? Pode. Eu vou dar um outro exemplo. Um dia, já faz bastante tempo, eu estava no supermercado e o senhor que estava sendo atendido pela caixa, eles começaram a discutir. E eu era a próxima da fila e comecei a ver a discussão. E aí eles começaram a discutir por bobagem, tá? Porque tu foi arrogante, porque tu foi isso, porque tu foi aquilo, aquelas coisas. Naquele momento que eu olhei para aquela discussão, eu disse, Luciana, não te mete. Não, porque eu não tenho acesso à realidade. Eu não sei quem está certo, quem está errado, eu não tenho que me meter. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que que eu comecei a fazer? Ho'oponopono. Por quê? Porque se eu estou assistindo aquela cena que era ruim, até para mim, tá? Então, o que que eu tenho que trazer aqui? Por que que eu estou assistindo isso aqui? Eu tenho que limpar memórias. Eu não sei o que que eu tinha com essas pessoas, mas eu tenho que limpar memórias, tá? Comecei a fazer o ponopono, daqui a pouco a discussão parou, o homem foi embora, a menina pediu desculpas e pronto, tá? Então, pensem nisso também. Olha como a nossa frequência pode melhorar a frequência até de pessoas desconhecidas, quando a gente escolhe isso, tá? E aí, gente, esse aqui é um assunto que a gente vai começar, mas nós não vamos terminar hoje, tá? Vocês viram que a gente sempre vai retomando uma coisinha da outra aula e pegando. Esse aqui é onde eu quero chegar, que é sobre a nossa energia masculina e feminina. Eu até vou fechar aqui só sempre lembrando, tá? O nosso ciclo do sucesso, a gente tem que tomar consciência, ressignificar e mudar comportamento, tá? Que daí eu vou fechar e aí aí também a internet eu acho que dá mais uma estabilizada. Então, sobre energia masculina e feminina. Assim como eu disse dos nossos quatro corpos, nós também, independente de gênero, sexo, opção sexual, nada disso. Nós temos dentro de nós, como indivíduos, energia masculina e energia feminina, tá? A grande questão é que isso não é 50-50, normalmente. Por quê? Porque normalmente nós desenvolvemos mais uma energia do que a outra. Vamos lá, rapidamente para entender. A energia masculina, a gente já pode pensar no nosso pai. Teoricamente, seria o quê? De provedor. O que a gente vê o homem, né? É o que sai para trabalhar. Antigamente é o que saía para caçar. A mulher faz o quê? A nutrição. Ela cuida dos filhos, ela dá comida, ela cozinha, tá? Então, teoricamente, energia masculina é a energia da ação.
A energia feminina é a energia do sentir. E por isso que tem tantas coisas que falam que a mulher é muito mais intuitiva que o homem. E é nesse sentido mesmo, tá? Nós somos mais intuitivas porque, teoricamente, a gente sente isto mais fácil. Agora, como a gente vive numa sociedade que é muito machista, é patriarcal, e isso a gente vê, né? A mulher, nem vamos entrar muito tempo aí, há pouco tempo a mulher tem direito a voto, a mulher não, nunca foi tratada igual, né? A gente tem aí, e eu vou trazer na semana que vem, tá? Sobre Maria Madalena, por exemplo, falar um pouquinho, né? Algumas de vocês já acompanharam alguns estudos meus. Então, a mulher é o quê? É a prostituta, enfim, tá? Ela é rotulada. E isso é desde que o mundo é mundo, certo? Então, sempre a gente viveu nessa sociedade patriarcal. Então, por isso que, de certa forma, nós acabamos interiorizando uma coisa que muitas vezes não é verdade. E o que que de um tempo para cá mais ainda aconteceu? As mulheres que deviam estar desenvolvendo cada vez mais a intuição, cada vez mais pedindo ajuda, porque isso é a nossa, é treinar a nossa energia feminina, é pedir ajuda, é dizer que eu sinto, é mostrar a minha intuição. O que que nós começamos a fazer? A querer nos igualar aos homens. E o pior, aí a gente sai para trabalhar, para cuidar da família, para botar dinheiro para dentro de casa, para isso, para aquilo. E o que que a gente faz? A gente perde a nossa energia feminina e só fica com a energia masculina. E isso é o que tem acontecido. E por isso que os relacionamentos estão tão difíceis. Por quê? Porque está um desequilíbrio total. Em contrapartida, o homem começou a ficar inseguro, porque a mulher começou a tomar essa frente. E os homens, peraí, eu já agora parece que eu estou me relacionando com outro homem, porque ela tá mulher macho, como eu digo, né? E aí os homens também ficaram perdidos. E nós estamos passando por uma questões de relacionamento muito nesse sentido, tá? Que está numa confusão. Então, o que que só para a gente entender o que que a gente pode perceber? Nós vamos, às vezes, estar com a energia masculina e às vezes com a feminina mais em alta. Só que nós temos que tentar equilibrar, tá? Eu vou hoje falar algumas coisas muito superficiais, porque a gente vai entrar mais nisso na semana que vem. Mas o que que eu já tenho que perceber? Olha a dificuldade que a gente tem de pedir ajuda. Todas nós. Isso é uma coisa que a gente tem que treinar. Porque se eu não pedir ajuda, eu não estou exercendo a minha energia feminina. A mulher pede ajuda. A mulher diz que precisa. Só que é diferente de ela ficar dizendo assim: ah, porque tu não arrumou. Ah, porque tu não fez. Ah, porque não sei o quê. É dizer: eu preciso da tua ajuda, tu pode me ajudar? É diferente do que ficar ali martelando, certo? Outra coisa, a nossa intuição. Várias de vocês eu já conversei e disseram assim: ai, a minha intuição me disse uma coisa, mas eu fui pela mente e não pela intuição. Meninas, repito, a nossa centelha divina, a conexão com o nosso coração é a nossa intuição. É a nossa, nós somos Deus em ação quando a gente está conectada com o nosso coração. Então, eu não sei o que fazer, vai meditar. Medita. Como, Lu? Como é que eu vou meditar? Só te conecta com o teu coração. E não fica, ai, a resposta tem que vir, eu tenho que terminar essa meditação, a resposta tem que estar aqui. Isso voltou para a mente. Tu saiu do coração. E às vezes a resposta vai vir quando tu tá lavando louça, daquela tua pergunta, tá? Então, permita-se. E aí o que que a gente diz? Eu não posso parar para respirar, para meditar, porque eu tenho que fazer. Sinta mais do que faça.
Claro que todas nós temos muitas coisas para fazer, mas equilibra o fazer e o sentir. Quando a gente equilibrar esse fazer e sentir, tá? Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Voltou? Estão me escutando? Tá tudo ok? Ok com a internet? Ok, Sim, Lu. tá, obrigada. Tá, então só para a gente concluir isso, tá? Ah, tá, tudo bem. O que que eu estava dizendo então? Essa coisa de que, eu não posso parar para meditar, eu não posso parar para relaxar, eu não posso parar para ter. Vou dizer uma coisa para vocês: se durante o dia de vocês não tiverem alguns pequenos prazeres, e eu não estou falando comida, bebida, compras, coisas assim, eu estou falando para vocês, dentro desse autocuidado de vocês, tirar um tempo para tomar um banho demorado, tirar um tempo para eu poder meditar, tirar um tempo para eu fazer meu exercício físico, para eu comer direito. Se vocês não fizerem isto, o que que vocês estão fazendo? Eu só tenho que fazer. E o universo vai dizer o quê? Tá bom, então tu vai ficar só com a tua energia masculina. E aí depois vocês querem que o parceiro, principalmente, tenha atitude de homem. Não vai ter, não vai ter. Vai ser uma criança, tá? Então, cuidado, É, porque pode falar, Beta. muita coisa a gente já pode carregar de criação, né? Que a gente faz por repetição daquilo que a gente foi acostumada a ver, né? No meu caso, por exemplo, que eu não tive o pai presente, que é minha mãe que fazia tudo. E eu peguei e repeti exatamente tudo isso. E aí, o que aconteceu até mesmo no teu casamento? Tu era o tipo o homem da relação, digamos assim, né? E, É. e boa, Beta, tu trazer isso. Por isso que eu tô dizendo, é desde uma sociedade patriarcal, os nossos avós, os nossos pais. O que que eram as nossas avós? Normalmente elas ficavam viúvas cedo e elas tinham 7 filhos para criar, 8 filhos e 9 filhos, e ainda elas tinham que trabalhar. E aí eram os mais velhos que iam cuidando. Os nossos pais, a mesma coisa. Quem aqui, e ainda assim, ou o pai abandonou, ou o pai ausente, ou o pai que viajava muito e não ficava em casa. Então, a mãe era a pessoa que fazia parte do feminino e do masculino. E nós somos frutos disso. E é o que que nós temos que fazer? Mudar essa nossa energia para que assim a gente possa fazer diferente, tá? Agora ficou ruim, Paulo. Não deu pra escutar nada que tu falou. Não? Não, Tá. Meninas, repete. eu peço desculpa, tá? Mas, enfim, tudo bem. Depois, olhem de novo a gravação, porque na gravação vai ficar perfeito, tá? Bom, mas enfim, o que eu falei foi o seguinte: esta repetição, e a gente viu o quê? As mães fazendo o masculino e o feminino, seja por pai ausente ou por pai que estava trabalhando muito, tá? Então, qual é o nosso papel? Parar de repetir isso. E para isto é treinar e equilibrar a nossa energia masculina e feminina. Eu falei hoje algumas coisas, eu vou falar mais outras na semana que vem, tá? Mas comece a observar, só observar. Aí eu tenho que fazer, 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 fazer. Não, eu não tenho que fazer. Eu tenho que parar, sentir, cuidar de mim, tá? Ô, Lu, eu tô na praia com o namorado, eu chego, eu que coloco o guarda-sol, tu acredita? Em vez de eu me sentar na cadeira, desconectar e deixar ele arrumar. Então tu já sabe que agora tu não vai mais fazer isso, tá? Por favor. Olha, é muito Sabe, masculina, meu Deus sabe ali. que foi muito interessante. Eu fui esses tempos num casamento. Rapidinho contar para vocês. Eu fui num casamento e aí tava todo mundo sentado nas mesas, assim, os convidados, né? Eu tava nessa mesa de convidados e eu não conhecia ninguém,
porque enfim, era um casamento aqui no norte de Portugal e eu só conhecia a noiva e a mãe da noiva e a família da noiva. E aí foi muito engraçado, porque eu estava almoçando no casamento, na mesa, com essa família. E aí na minha frente tinha uma senhora, né? Assim. E aí eu fui, tá, eu vou fazer o seguinte: nós vamos fazer a reprogramação. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para vocês, e eu vou gravar e eu vou mandar no grupo. E aí vocês façam cada uma na sua para não travar, tá? A reprogramação. Mas só para terminar de contar essa história. Aí o que aconteceu? Eu fui me servir de vinho na minha taça. E aí eu pedi, e a garrafa passava assim, porque tava várias pessoas na mesa. E eu pedi, me alcança a garrafa que eu vou servir meu copo. E ela pegou e disse assim: Não, senhora, tu não vai te servir. Meu filho, ela quer vinho. Pode servir a taça dela, porque é o homem que tem que servir a taça. Se tem um homem na mesa, é ele que tem que servir. Eu achei uma graça e ao mesmo tempo eu disse assim, gente, que coisa incrível. E ela estava falando pro filho dela, que estava sentado conosco, né, na mesa. Ela disse assim: Meu filho, tem um homem na mesa. Tem uma mulher que quer um pouco de vinho. Sirva ela. Aquilo me chamou muito a atenção, porque eu fiquei pensando, digo assim, é uma coisa tão simples como a Beta falou do guarda-sol, ou servir uma taça de vinho, que são pequenos hábitos, que é assim, e eu vendo aquela mãe ensinando o filho, né, a ser um cavalheiro, um gentleman, aquilo foi tão legal, sabe, que eu disse assim, nossa, que coisa interessante, né? Então, para a gente perceber o quanto a gente tem que evoluir nesse sentido ainda, tá? E permitir-se parar de ser o fazedor, parar de querer ser o homem da relação, porque senão a gente não vai ser tratada como a gente quer. E aí a gente acha depois que também o problema é só eles, tá? Isso serve em qualquer relação, não só amorosa, inclusive com os nossos filhos, principalmente com os nossos filhos, ok? Meninas, como tá travando muito a internet, eu vou fazer o seguinte: a gente vai se despedir, eu vou parar a gravação para ela começar a converter e eu vou fazer a reprogramação agora e já vou mandar para vocês no grupo. Vocês estão me ouvindo? Acho que não, né? Bom, ô gurias, Vamos ver se ela entra. eu tô aqui. Oi. Estão me ouvindo? Ah, tá. Sim, pareceu que tu tinha caído. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar já. Quem puder ficar acordada, faça hoje a reprogramação. Eu vou botar no grupo. Eu vou gravar ela agora, mas eu vou fazer direto no celular e vou mandar para não ficar travando, tá? Senão a gente não vai se concentrar, tá bom? Então, a gente está Ô, encerrando. Lu, a gente pode fazer mais tarde antes de dormir aqui do Brasil? Pode, não tem problema, tá? Tá bom. Boa, Thelma. Tá, meninas, gratidão. Eu vou gravar agora já. Eu vou mandar o material e assim que converter, eu subo a gravação, tá? Peço desculpa pela minha internet hoje, como eu disse, o técnico veio no início e acho que não ficou muito boa, tá? E já vou fazer, tá? A reprogramação e vocês vão trabalhando ela também, tá bom? Beijo, gratidão. Beijo. Obrigada e coloquem lá no grupo as dúvidas, tá? Ai, a nossa foto, pera. Abram a câmera quem puder. Então, Abram a câmera que isso aqui é importante. Nossa foto. Todas lindas, maravilhosas. Boa. Sorrisão. Mais uma. Boa. Gratidão, meninas. Beijo. Eu já vou gravar, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Lu. Beijo. Com Deus também. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada.